Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo no texto de Gênesis, no capítulo 41. Nós vamos ler a partir dos versos 25. Esse texto trata-se do sonho de Faraó. E a partir do verso 25, vem a revelação desse sonho e as instruções. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Quem há de fazer, irmãos? Deus. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte-se os administradores toda a colheita. Dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, os mantimentos será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora sim, o nosso texto em apreço. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupa de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu 2º carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate, Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito.
Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou na cidade. O mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou ele Efraim, pois disse: Deus me fez próspero. Guarda comigo essa palavra: Deus me fez na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Como José havia predito, e havia fome em toda a terra, mas em todas as terras do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Portanto, meus amados irmãos, eu quero tratar nessa noite sobre a fidelidade na prosperidade. Fidelidade na prosperidade. Se existe algo difícil para nós, é nós sermos fiéis na prosperidade. Não é verdade? Então, nós já sabemos, meus amados irmãos, que a vida de José não foi nada fácil. Nós sabemos que José, enquanto estava na companhia de seus pais, como diziam os seus irmãos, ele era o... O que ele era lá na casa do seu pai? O predileto, o queridinho do papai. Vocês já ouviram isso em casa, sim ou não? O predileto, o queridinho do papai, coisas parecidas. Então, seus irmãos estavam sempre caçoando dele, zoando dele, porque ele estava sempre debaixo da aba do pai, ali guardado pelo pai, protegido pelo pai, e assim por diante. Então, assim, quando chegou também a sua idade dos 17 anos, foi o momento em que começou a sua saga, foi o momento em que começou a sua penúria na mão dos seus irmãos. E a partir então, meus amados irmãos, dos 17 anos de idade até aos 20, quando ele aqui no texto, em referência, diz que foi o momento em que ele chegou à casa de Faraó, ou que ele assumiu ali, 20 anos depois, ou ele estava, nessa idade, caracterizada pela adversidade. Ele foi tratado como um animal, ele era tratado como um animal de serviço. Ele foi submetido aqui, meus irmãos, a muitos reveses. Ele foi tratado, ou ele sofria muitas catástrofes, coisas assim, que humanamente falando, é imaginável para nós imaginar alguém sofrendo desse jeito. Mas tudo aquilo vinha sobre a vida de José, tudo aquilo vinha e atingia a vida de José em cheio. E durante todo esse tempo, José sempre estava em comunhão com Deus, sofrendo essas agrúrias, mas José estava em comunhão com Deus. Vinha então José lidando com um problema. José estava lidando com um problema e de repente começa a brilhar uma luz.
Vamos imaginar José na cisterna. José sai da cisterna, vai para a carrocinha. Depois, lá daquela carroça dos ismaelitas, José é levado a uma praça. Naquela praça, José é vendido como um escravo para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele ganha ali a confiança do seu chefe, e a luz começa a brilhar. A luz começa a brilhar, José começa a viver. José começa então a ter algumas regalias, mas parece que assim que a luz começa a brilhar no fim do túnel, já vem de novo uma outra dificuldade de proporções ainda maiores. Pensa. Vamos pensar comigo na vida desse homem de Deus. Assim então, meus amados irmãos, José soube muito bem, durante toda essa trajetória de dificuldade, que a fornalha era o lugar da sua humilhação, que a fornalha era o lugar onde ele estava sendo lapidado, que a fornalha era o lugar onde José estava passando para ser depurado. E depois de aprovado, José saiu da fornalha puro como um ouro, nos diz a palavra de Deus. Assim então, com aproximadamente 30 anos de idade, houve uma dramática transformação aqui na vida de José. Ele foi arremessado de uma vez por toda, ele foi tirado do fundo daquele poço, ele foi tirado do fundo daquela cadeia, ele foi tirado do fundo daquela prisão, direto para o trono de Faraó. Direto, meus amados irmãos, de uma vez só, para assumir o governo da casa de Faraó. E a partir daquele momento, e dali em diante, nunca mais a Bíblia registra que José sofreu algum revés, ou o seu estilo de vida tenha mudado novamente. Continuou completamente sendo um homem próspero e um homem abençoado. Aí eu quero chamar a atenção da igreja para pensar comigo. Que virada de mesa! Que virada de mesa! Assim então, meus amados irmãos, José lidou com essa virada de mesa de forma graciosa. Ele fez isso tanto na adversidade, ele fez isso tanto nos problemas, como também agora na sua prosperidade. Esse homem então, meus amados irmãos, continua a nos ensinar até nos dias de hoje. Que lição preciosa para a nossa vida! Se existe algo, como eu já disse lá no início, mais difícil de lidar do que a adversidade, se existe algo mais difícil de lidar do que a pobreza, e eu tenho certeza que aqui tem alguém que já foi pobre nessa vida. Tem alguém aqui que já foi pobre, sim ou não? Pobre. De furar fossa. Pobre. Pobre. De não ter o que pôr na marmita para levar para o emprego. Pobre. Pobre. Essa é uma adversidade. Esse é o fracasso do homem. E aí vem a prosperidade, vem o sucesso. Todos vocês passaram por isso, não é verdade? Ou na grande maioria de vocês, porque tem muitos aqui que já vêm de berço um pouquinho melhor, né? Mas aqueles que são da minha idade, mais ou menos, sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Aí veio a prosperidade. Veio a prosperidade e você foi lutando, lutando, lutando até chegar agora na prosperidade. Olhemos então, meus irmãos, para José com esta perspectiva de entender como nós devemos lidar com a fama, como nós devemos lidar com a prosperidade, como nós devemos lidar com o sucesso, como nós devemos lidar com a riqueza.
porque aqui não tem mais ninguém pobre. Graças a Deus por isso, né? Ninguém falou amém, não. Em primeiro lugar, eu quero destacar, meus amados irmãos, conforme o texto bíblico nos ensina, que o sucesso de José foi instantâneo. Do fundo do poço ao trono. Num instante, num estalar de dedo. É isso que Deus faz na vida de um homem que lhe é fiel. Você pode passar as mazelas da sua vida. E aqui no texto, José sofreu foi muitos e muitos anos. Não foram poucos os anos de sofrimento da vida de José. Mas em todos esses anos de sofrimento, José estava sempre um homem confiante em Deus. E ele sabia que Deus tinha propósitos com cada uma daquelas coisas. Parece que ele estava lendo a mente do apóstolo Paulo anos depois, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele amava a Deus. Ele sabia quem era Deus. E ele tinha na sua mente os propósitos de Deus para a sua vida. Ele pensava consigo mesmo: Deus não está me fazendo passar por isso de graça. Sabe quando você pensa assim: eu estou passando por isso, mas Deus tem algum propósito. Eu estou passando por isso, mas Deus tem algum objetivo na minha vida, eu estar passando agora exatamente por esse problema. O que é que Deus quer me ensinar? Ou de que forma Deus quer usar esse sofrimento na minha vida para ser canal de bênção na vida de outras pessoas? Então, o sucesso de José foi de forma instantânea. E nós encontramos isso a partir dos versos 40, quando disse assim o texto, a partir dos versos 40, que ele estava administrando, em primeiro lugar, a casa de... Você pode ler comigo? Administrarás a minha casa. E a tua palavra, todo o meu, somente... Mas aonde que ele está dizendo isso? Só no... Fora do trono até eu estou sujeito à tua palavra. E diz isso no texto, logo à frente, ele vai dizer isso. Ninguém vai levantar sequer a mão, se não for através da sua, até eu. Viu, Zé? Até eu estou sobre as suas ordens fora do trono. Mas quando eu sentar na minha cadeira, por favor, tá? Quando eu sentar lá na minha cadeira, aí sou eu. Mas fora da minha cadeira, eu estou sobre os seus cuidados. E continuava ele, então, a partir dos versos 40, dizendo para nós, meus amados irmãos, que José agora, ele recebe alguns símbolos importantes para a sua vida. José agora é um homem que está no comando de uma grande nação. Pensa comigo, meus amados irmãos. Então, todas as riquezas daquela nação, segundo o texto bíblico, estava agora nas mãos de José. Os versos 41 a 42, coloca para nós. José estava com o anel de Faraó. José agora está com o anel de Faraó em suas mãos. Faraó agora passa para ele o comando de tudo o que precisa comprar e vender. Se você selar com o anel, é a sua palavra que vai valer. O anel não está mais comigo, ele está agora com você. Sabe, meus amados irmãos, olhando para esse texto, qualquer transação sem limite. Qualquer transação sem limite. Então José agia como se ele fosse o rei. Verso 42. Qual era a roupa que José usava lá na cadeia? Pensa comigo, você pode imaginar as roupas que José usava lá na cadeia. Se vê muito nos filmes e até mesmo em algumas circunstâncias aí, os uniformes são
Que cor? Tem uniforme lá na cadeia agora, né? Todo mundo usa um uniforme amarelo, não é isso? Mas qual que era o uniforme dele? Segundo o texto, se nós olharmos, meus amados irmãos, o início do texto diz que ele foi tirada o trapo, as imundícies, as roupas rasgadas que José estava usando. José não tinha roupa, José não tinha nada. A Bíblia diz que José estava cabeludo, que José estava barbudo, lá na cadeia, abandonado completamente, jogado às traças, entregue para o nada. Isso aí não vale nada. Tanto é que o texto diz que quando ele é chamado, deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, fizeram a barba dele, cortaram as unhas, provavelmente, deram um trato no homem, para levar ele à presença do rei. José agora, meus amados irmãos, está usando roupas de linho fino. E roupas de linho fino significava grandeza absoluta. Verso 42, ainda. José tem no seu pescoço um colar de ouro. Ele tem no seu pescoço um colar de ouro, símbolo de autoridade e do favor real. José, agora, no verso 43, nos diz que quando saíam em comitiva, vamos imaginar aqui, coronel, quando se sai em comitiva, vai na frente quem? Os batedores. Sai na frente os batedores, né? Aí atrás vem quem? O presidente. Depois do presidente vem os outros. O texto nos diz que o carro do José era o segundo atrás do presidente, atrás do rei do Egito. Está aí no versículo 43, meus amados irmãos. O segundo carro era o dele, e provavelmente, como nos diz aí alguns comentaristas, que carro deveria ser o carro do José? Certamente deveria possuir todos os acessórios disponíveis da época. Uma coisa eu tenho certeza, o carro dele tinha teto solar. Tinha. Porque eu vejo pelos desenhos, né, dos carros da época. Eram todos abertos, né, por cima, então tinha teto solar. A outra coisa que José também recebeu, meus amados irmãos, em termos de reconhecimento, é a adulação. Você gosta de ser adulado? Pensa comigo. Você gosta de ser adulado? Tem alguém aqui que gosta de ser adulado? Eu gosto. Me estufo. Se alguém começa a me adular, eu fico todo pomposo. É ou não é verdade? Então, todo mundo gosta de ser adulado, todo mundo gosta de adulação. E o texto nos mostra que José era alguém adulado. O texto nos diz, no verso 43, que o rei saía à frente, clamando e dizendo: inclinai-vos, inclinai-vos, prostrai-vos, ajoelhai-vos, porque atrás de mim lá vem o José. Vocês não estão me entendendo, não, gente? Atrás está vindo o José. Prostre-se. Prostre-se imediatamente, porque atrás de mim está vindo o José. Está vindo o José. Assim então, meus amados irmãos, José tinha muito poder, e sem a ordem de José, ninguém se levantava. Isso era o máximo que nós podemos imaginar para um escravo que estava lá na casa de Potifar. Depois se tornou o ajudante de carceragem, esquecido na prisão. O verso 45, meus amados irmãos, nos diz que José também recebeu um novo nome. E esse novo nome serve para quê? Para torná-lo ainda mais elevado na sua
posição, na posição mais exaltada que poderia existir. José então recebeu como se fosse para nós um glincar, José recebeu como se fosse para nós um título de cidadão egípcio. Nada faltava para José se sentir agora um homem grande, nada disso, diz-nos o texto, que o corrompeu. José permaneceu profundamente íntegro e comprometido com Deus. José, nos diz esse texto, agora é rico, e sendo todo-poderoso, poderia ser tentado. José agora é um homem rico e sofre as tentações de poder se afastar de Deus. Essas tentações são mais fortes do que quando ele era pobre. Então, nós já agora estudamos e vimos, meus amados irmãos, que a prosperidade não corrompeu o coração de José. A riqueza não corrompeu o coração de José. Mas José ainda tem um outro ensino para nós na prosperidade. Não está mais nesse texto. Vai agora para Gênesis 45, e eu quero ver com vocês, meus amados irmãos, Gênesis 45, dos versos 7 a 15. Olha aí o que este homem, que agora é próspero, este homem que agora é grande, este homem que agora é um homem poderoso, este homem que agora poderia dizer o que quisesse aos seus irmãos, que o maltratou, que o feriu, que o enganou, que o humilhou severamente, o que ele poderia dizer aos seus irmãos? Ele poderia dizer isso aos seus irmãos? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa extensão na terra. E para vocês, e para vos, por um grande, tudo que vocês fizeram comigo tinha um propósito. Tudo que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bênção para vocês mesmo. Muitas vezes, meus amados irmãos, as pessoas nos fazem sofrer tanto, mas depois nós mesmos nos transformamos em bênçãos para elas, e sem nós, elas vão sofrer amargamente, se nós não nos humilharmos e servirmos. Esse é o segredo, para não se corromper diante da prosperidade. Existem verdades básicas e essenciais, meus amados irmãos, que necessitam ser mantidas em nosso coração, a fim de evitar que nós sejamos enlaçados, que nós sejamos levados, que nós sejamos destruídos pela ilusão que a riqueza pode trazer para o coração de um homem. Nós estudamos numa quinta-feira dessa passada sobre a riqueza na vida de um homem, ou que o homem deve se tornar ainda mais humilde se quiser ser salvo. Somente os humildes pertencem ao reino dos céus. E quando se fala de humilde, muitos levam para o lado da pobreza. Mas não é isso. Um homem humilde pode ser um homem bilionário e ser humilde. Ter um coração grato, ter um coração terno, ter um coração compadecido, ter um coração grande, usado por Deus. Não há, meus amados irmãos, em nenhuma indicação em toda a Bíblia que José vivesse à caça do poder, que ele vivesse à procura do poder, que ele corresse atrás do poder, que ele vivesse ali correndo atrás disso. Meus amados irmãos, esse nunca foi o seu objetivo. O objetivo de José em toda a Bíblia era agradar a Deus, era honrar a Deus, era estar sempre servindo a Deus, ser um servo fiel do Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo?
Servir a nós mesmos ou servir ao Senhor? Sabe, meus amados irmãos, quando nós estamos a fim de servirmos a nós mesmos, esse não é o lugar. Tem outros lugares por aí, onde as pessoas estão convidando para a prosperidade, mas não é aqui. Aqui nós somos convidados a servir ao Senhor em primeiro lugar. E o texto da palavra de Deus ainda nos diz assim, que quando nós servimos o Senhor em primeiro lugar, as outras coisas serão o quê? Serão as outras coisas. Não importa quais são. Serão outras coisas. Elas não terão nenhuma importância, porque não serão prioridades na nossa vida. Porque a nossa prioridade é servir ao Senhor. E quanto mais nós servimos ao Senhor, mais Ele vai nos engrandecer, mais Ele vai nos tornar pessoas felizes. Assim, então, o nosso objetivo é esse, servir ao Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, parafraseando aqui, o texto está lá em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, se quiser colocar no verso 17, diz assim. Então eu estou parafraseando aqui esse texto de Paulo, dizendo para Timóteo: Timóteo, fala para os caras aí, os ricaços da sua igreja. Tem uns caras ricos aí na sua igreja, eu sei que tem. Assim como tem na Filadélfia, eu sei que tem. Mas tem uns caras ricos aí. Agora, fala com eles, conversa com eles, dizendo para eles o quê? Dizendo para eles que eles não sejam, o que aí está no texto? Orgulhosos. Nem deposite a sua esperança na instabilidade porque Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Para quê? Para o nosso prazer. Deus nos proporciona para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. José, então, meus amados irmãos, não fica orgulhoso de se tornar um homem próspero. Olha o que ele diz no verso, então, do capítulo 45, de 7 a 15. Deus me envia adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós, pensa comigo, não foi vocês que me mandaram para cá. Não foram vocês que me mandaram para cá, meus amados irmãos, pensa comigo. Quem me enviou para cá foi Deus. Quantos de nós teríamos esse sentimento diante das adversidades? Provavelmente nós íamos dizer: eu fui obrigado a sair de lá, vocês me obrigaram, vocês me expulsaram, porque eu estava sendo um peso para vocês. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já passou por isso, de se sentir que está sendo um peso lá atrás, há muitos anos, na vida de alguém, e precisou sair, e que hoje deu a volta por cima. Pensa comigo, como é que essas pessoas te tratam hoje? Quantas vezes você estava lá com a sua conta de luz vencida e sem o dinheiro para pagar, e olha para aquelas pessoas que poderiam te ajudar, os seus familiares mais prósperos e próximo de você, e eles olham para você, vê o seu quadro de miséria, vê a sua luz sendo cortada, mas não tem coragem de te ajudar a pagar a sua luz, não tem coragem de ajudar a pagar a sua água, deixa você sofrer. Permite que você sofra. Não, gente, eu estou falando de coisas que eu já vivi, que eu vi, que eu experimentei, que eu presenciei. Eu não vou tirar da boca dos meus filhos para colocar na boca dos seus. Vocês nunca ouviram isso, não? Aí a mesa vira. Sim ou não? Tem a virada de mesa. Tem o outro lado agora. Agora, quem é que está na bonança? Aquele que estava na miséria. E como é que ele deve tratar o outro? Da mesma, agora é a minha vez, não é assim? É a hora da
vingança. Vingança, como é que fala? Vingança maldita, hein? É a minha vez, mas é a minha vez de mostrar o quê? Que a minha riqueza, a minha prosperidade, ela não me destruiu, ela não acabou comigo. Eu agora continuo próspero, eu sou próspero, mas eu sei de onde vem a minha riqueza, eu sei de onde vem tudo aquilo que eu possuo. Diz mais ele no texto: apressai-vos, subi agora à casa de meu pai. Ele está dizendo: vai buscar o meu pai. Versos de 45, de 7 a 10, diz-lhe assim, manda dizer seu filho José: eu já vi, vai buscar meu pai, porque eu tenho recursos para cuidar do meu pai, mas vocês não vão ficar comigo, vocês vão ficar lá, tá bom? Sofrendo para lá. Agora os meus pais eu vou cuidar deles, se eu tenho dinheiro, eu vou cuidar dos meus pais. Mas eu não cuido dos meus irmãos, não ajudo nenhum dos meus irmãos, porque na hora que eu precisei, nenhum deles. Não é assim? Mas olha o que o texto nos ensina. Olha o que o texto nos ensina. Vai à casa do meu pai, busca o meu pai, e diz a ele que Deus me pôs. Quem é que me pôs? Foi Deus. Me pôs por Senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estará perto de mim. Quem é que estará perto de mim? Continua o texto aí, vocês. Tu, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo que vocês têm, pode vir para cá, que eu vou cuidar de vocês, seus miseráveis, eu vou cuidar de vocês. Meus amados irmãos, como podemos ter orgulho de algo que não veio das nossas mãos, como Samuel acabou de cantar aqui? Como podemos ter orgulho de algo que não veio das nossas mãos e que veio diretamente das mãos de Deus? Meus amados irmãos, qualquer habilidade nossa, qualquer inteligência nossa, todas as oportunidades que nós temos vêm direto da graça do Senhor para a nossa vida. Quando compreendemos essas verdades, nos mantemos humildes e dependentes do Senhor nosso Deus. Deus dá prosperidade para ser utilizada de maneira graciosa para a glória dele. José é um exemplo de como nós devemos agir. No verso 52 do capítulo 41, ele diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. É aqui, no lugar da minha aflição, que Deus me fez prosperar. No capítulo 45, no verso 8, ele diz: assim não fosses vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Assim então, meus amados irmãos, José entendia perfeitamente que durante toda a sua trajetória de vida, Deus estava no controle providencial. José sabia claramente, meus amados irmãos, que aquele momento em sua vida era um presente que vinha das mãos de Deus. Versículo 48, ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, do capítulo 41. Assim cereal como a areia do mar. Pensa, meus amados irmãos, a quantidade de comida. Começaram a vir os 7 anos de fome. Diz-nos o texto, verso 53 a 57. Todas as terras estavam passando fome. José abriu celeiros para atender a todos. Mas eles foram reclamar com quem? Foram reclamar com o faraó. Foram falar com o faraó. E o faraó falou o que para eles? Isso não é comigo.
Isso não é comigo, não. Procura o José. Ele está cuidando disso. Pode falar com ele. Assim então, meus amados irmãos, como nos diz o Salmo 24, no verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A generosidade, meus amados irmãos, é uma qualidade que todos os crentes precisam possuir. Assim então, meus amados irmãos, quando nós agimos generosamente, Deus se agrada de nossas atitudes. O Senhor nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção na vida dos outros. O texto nos diz que José, um prisioneiro, passou por todos os sofrimentos antes de se tornar o governador da terra do Egito. A Bíblia nos diz que José sofreu, mas no seu momento de glória, ele tinha o povo ajoelhado aos seus pés. Jesus também sofreu agrúrias. Jesus foi rejeitado, injustiçado, esquecido, mas no tempo certo foi levantado por Deus para ser o nosso Salvador. José, diante da fome e da miséria humana, foi levantado por Deus para ser o Salvador de muitos, nos diz o texto. Jesus foi levantado no madeiro, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, para nos proporcionar a salvação eterna. E Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um trono, e lhe diz que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Somente Cristo, meus amados irmãos, pode salvar a humanidade do pecado que destrói e mata sem dó e nem piedade. Lá no Egito, eles tinham José. Hoje, nós temos Jesus, que pode nos dar vida eterna. José, em todo o tempo, em todas as agrúrias, em todo o sofrimento e também na prosperidade, engrandece a Deus com a sua vida. Sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Sabe que tudo pertence a Deus. Assim como Jesus, em todo o tempo, glorifica o Pai, fazendo a sua vontade. Assim como José nos ofereceu um plano para a salvação daquela nação egípcia, Jesus então também nos ofereceu o caminho que nos leva a Deus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Meus amados irmãos, nós devemos confiar em Deus, assim como José. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos nos entregar. E o mais, diz a palavra de Deus, Ele fará. Glorifique a Deus, meus amados irmãos, em todas as circunstâncias da sua vida, assim como José no cárcere, depois como governador do povo. Mesmo no seu momento de glória, não esqueceu de Deus. Assim também, meus amados irmãos, vivamos para a glória de Deus. Somos totalmente dependentes e devemos reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós, que nos sustenta na abundância e também na falta de tudo. Sejamos firmes e fiéis. O Egito dependia de José. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Deseje Jesus Cristo. Anseie por Jesus Cristo. Como nos diz o hino sacro assim: quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca a salutar,
de Sião no monte. A tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me. Graça e amor achou-me. Matutina, estrela, ali, raio céu, mandou-me. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me. Dela a sombra, Salvador, queira abrigar-me. Cantemos o hino 107, ao pé da cruz.